Então, estamos gravando. Boa noite mais uma vez para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se hoje a internet não nos traz nenhum prejuízo. Precisei reiniciar o modem antes de começarmos. A princípio, estamos caminhando. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor, tá? Hoje é o nosso último encontro. Semana que vem teremos a nossa avaliação, dia 16, né? Quarta-feira, conversando com o Paulo. A princípio, ela vai acontecer no Moodle mesmo. Então, o Paulo ficou de gravar um vídeo explicando como é que faz as questões no Moodle para elas serem disponibilizadas para vocês, para não precisar usar o Google e tal. Então, a princípio, faça no Moodle, vai dar para todo mundo fazer no Moodle. Mas eu aviso, eu mando uma mensagem para vocês, para alguém, pedindo para que vocês informem os demais em torno de como será essa avaliação, tá bom? Não se preocupem. Professor, Oi. O senhor poderia disponibilizar para a gente o calendário de provas? Porque a gente ainda não recebeu. Pelo menos no grupo não chegou nada ainda, se eu tiver. Deixa eu abrir o... Pode ser mais tarde também, não tem problema. Não, é que algumas coisas, se a gente não faz, também depois a gente esquece. Vocês não receberam o calendário de provas, então? Deixa eu No abrir momento, não. no WhatsApp. Tentar disponibilizar pelo Zoom para ver se vai. FAP, calendário de provas e exames 2020. Tá indo pelo Zoom, vê se aparece para vocês. É para ter aparecido. Apareceu aí? Sim, o arquivo para baixar. Beleza. Então, a princípio... Obrigado, professor. Nada. E aí um recado também para vocês já estão no NPJ, né? Todo mundo que tem mandado peças para mim, acaba sendo um canal de comunicação, eu tenho tentado corrigir no dia, mas às vezes pode acontecer de ir de um dia para o outro, Se for uma coisa muito urgente, que você percebe que o prazo está terminando, me chama no WhatsApp, por favor, porque a gente tem que acabar dando conta de muita coisa ao mesmo tempo e nem sempre eu consigo responder tão rapidamente como eu gostaria. Mas dentro das possibilidades eu tenho tentado responder no dia os e-mails que estão chegando referentes ao NPJ. Para qualquer coisa, me chama no WhatsApp. Não tem nenhum problema me chamar pelo WhatsApp para a gente conversar aí dessa questão. Também pedi ontem, depois que a coisa desandou via internet, para que vocês verificassem onde está acontecendo as dúvidas referente a essa questão da estabilização, da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Pessoal, eu preciso fazer aí alguns apontamentos, até para que vocês reflitam, porque se a dúvida for, por exemplo, prazos, ordem, aí, infelizmente, é mais uma questão de olhar mesmo o procedimento, tentar entender e visualizar esse procedimento por etapas. E a ideia é que esse organograma ele te facilite isso. Se a dúvida ela é mais em relação ao instituto, como ele funciona e tal, aí é importante você me falar que eu preciso dar um jeito de tornar isso mais simples na sua cabeça. E é meu papel fazer isso. Agora, na questão de prazo, ordem de prazo, eu posso reforçar, mas às vezes você vai ter que dar uma martelada mesmo, ficar revendo algumas vezes para entender essa ordem, sabe? Mas me diga, por favor, que você use a aula de hoje, independente de qual seja a dúvida, ainda que seja uma questão de prazo, me diga, coloque aí a sua dúvida, pode ser dúvida de outras pessoas, me manda isso, de preferência aqui, não tem problema nenhum você me mandar depois no WhatsApp, é que se você coloca aqui, outras pessoas podem ser beneficiadas com a resposta sobre a sua dúvida. Então não tenha receio de perguntar. Semana que vem é a avaliação, e não que eu estou preocupado com a avaliação. Vamos
parar de tapar o sol com a peneira, né? Essa avaliação é uma piada, ainda mais com o prazo que vocês têm para responder e tudo mais. Então, estou preocupado que vocês entendam isso. Mesmo porque vocês vão usar isso depois. E vão usar pra caramba. Então, é muito importante que vocês saibam utilizar da maneira adequada. Então, relembrando a ideia da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para a gente seguir para a última parte do conteúdo de vocês, para a semana que vem, que é a cautelar requerida em caráter antecedente. Então, tutela antecipada. Para a gente começar, porque até percebo que pode ter aí alguma dúvida entre a identificação de quando é uma tutela antecipada e quando é uma cautelar. Vamos começar relembrando isso, para daí falar da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Primeira coisa, a gente tem que entender que todo o processo ele está voltado a uma tutela, ou a múltiplas tutelas. Por que o processo ele está voltado a uma ou a múltiplas tutelas? Porque a tutela é o nome que eu posso dar para o pedido do meu processo, para aquilo que eu estou buscando tutelar, proteger, resguardar. E o processo ele não está atrelado a um único pedido. Eu posso ter mais de um pedido em um mesmo processo, desde que haja relação entre eles, o que alguns doutrinadores vão utilizar o termo conexão entre eles, né? Pedidos que sejam conexos, que tenham ali algum tipo de relacionamento, de link, de ligação. Ok. Sobre cada pedido que eu formulo em um processo, eu tenho as tutelas correspondentes. Quando eu entendo que o pedido do meu processo representa uma tutela, uma proteção, fica mais fácil entender o que significa tutela antecipada. Porque quando eu ingresso com uma ação, eu terei acesso à tutela pretendida quando a minha ação for finalizada. Quando ela for julgada, se, por exemplo, ainda que não formou coisa julgada, mas diante de uma circunstância em que o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, né? Então a parte já vai conseguir ali ter minimamente acesso a alguma coisa. Mas eu preciso esperar que o processo caminhe bastante, ter ali uma decisão, uma sentença, para eu ter pelo menos um pouco, usufruir aquilo que eu estou buscando. A tutela antecipada, então, como você já sabe que tutela é aquilo que eu estou buscando ao meu pedido, significa justamente antecipar esse proveito final. É a ideia básica, pensa no nome, existe uma lógica por detrás disso. Tutela antecipada é antecipar o provimento final. Então, em vez de eu esperar o processo inteiro para no final colocar a mão naquilo que eu estou buscando, eu quero colocar a mão agora. E eu tenho elementos para isso. E quando eu falo em tutela antecipada, eu estou falando em tutela de urgência. Nesse caso, eu mereço, faço jus a colocar as mãos imediatamente no proveito final, porque eu tenho uma situação emergencial. E aí nós estamos falando dos requisitos das tutelas de urgência, como os boni iuris, periculum in more e reversibilidade. Então, na tutela antecipada, eu não quero aguardar o processo todo para ter acesso àquilo que eu estou buscando. Eu quero ter acesso àquilo que eu estou buscando por meio do processo agora. E aí eu posso querer ter acesso agora a tudo que eu estou buscando ou a só uma parte. Isso é tutela antecipada. Eu quero antecipar o proveito final. E a cautelar? A cautelar tem essa natureza acautelatória, essa natureza protetiva. A finalidade da cautelar é proteger o meu pedido principal, é viabilizar o alcance, a conquista do meu pedido final. Então, quando eu penso numa cautelar, eu tenho que entender que a cautelar nunca representa o que eu desejo como resultado do processo. Então, aqui entra uma situação que, salvo engano, foi colocada até na formativa de vocês. Se o autor tem interesse em R$10.000 e diante de um devedor que está acabando com tudo, ele indica um veículo para ser penhorado, para ser bloqueado, o interesse dele não é sobre o veículo, é sobre a possibilidade de transformar aquele veículo em 10 mil. Então, bloquear esse veículo é proteger ou viabilizar
a conquista dos 10 mil, a transformação disso em dinheiro. Então, isso é cautelar. Eu estou protegendo o resultado final do processo. Agora, se a petição inicial, se o objetivo do processo sempre fosse conquistar aquele carro, se a briga fosse sobre aquele carro e a parte pede, por medo da pessoa sumir com o carro, bloquear, isso é tutela antecipada. Porque aí o meu provimento de urgência repousa exatamente sobre aquilo que a parte busca, no todo ou em parte. Então, essa é uma diferenciação que você precisa fazer. A minha tutela de urgência, né? Esse meu pedido emergencial, ele representa o que eu desejo como resultado final do processo. Tudo o que eu desejo, ou ao menos parte do que eu desejo, representa. Então, é tutela antecipada. Aí não representa, mas ele viabiliza, ele permite alcançar aquilo. Então, cautelar. Então, eu tenho que fazer essa análise entre o bem da tutela de urgência representar o pedido principal ou não. Na cautelar não vai representar, só vai proteger. Vai viabilizar. Na tutela antecipada, obrigatoriamente vai representar. Então, isso é uma diferenciação que nós precisamos fazer. E aí nós vimos, a partir disso, que o CPC prevê em artigos específicos a tutela antecipada em caráter antecedente e a cautelar em caráter antecedente. Porque se elas forem incidentais, acontecerem no meio do processo, eu vou observar a regra geral. E aí a gente precisa ler de novo 294 até o 302. Não tem como fugir disso. É toda a regra geral das tutelas provisórias, que eu vou aplicar para as incidentais. Bom, e se a minha urgência for contemporânea à propositura da ação? Então, aparece ali a minha necessidade, a minha urgência, antes da ação existir. Então, eu posso, se eu quiser, em vez de apresentar uma petição inicial com tudo, eu posso, então, apresentar só a tutela antecipada antecedente. Só a petição de tutela antecipada antecedente. Então, vamos imaginar que você recebe na sua casa uma notificação do cartório de protesto da sua cidade, dizendo, fulano, você está sendo notificado para pagar em 5 dias o débito de R$ 15.000, sob pena de ser lavrado o protesto em seu nome. Porque foi apresentado aqui uma nota, uma duplicata, e não está paga, e falaram que acusaram você como devedor. Então, você tem 5 dias para pagar, senão vai ser feito protesto em seu nome. Bom, você pode pagar, mas se você entende, gente, mas eu não devo isso é um absurdo, não tem como pagar. Mas não quero deixar meu nome para o protesto. Vamos pensar que você está lá fazendo todo o procedimento na Caixa Econômica para conseguir financiar seu imóvel. Você não pode deixar ser lavrado um protesto no seu nome. Isso pode te prejudicar. E aí, o que você faz? Bom, eu sei que eu paguei. Então tá tudo certo, não existe essa dívida. E é uma sacanagem, eu vou querer dano moral, isso é um absurdo, a raiva que estão me fazendo passar, estou nervoso com tudo isso. Fica a seu critério. Você pode já correr, fazer uma petição em até 5 dias para não deixar lavrar o protesto, mas se às vezes você fala, bom, em 5 dias está tão corrida a situação, eu não vou conseguir fazer uma peça inteira. Toda completinha, bonita. Eu vou fazer só para não permitir que o protesto aconteça. Só vou fazer para impedir que o protesto aconteça, que é o que a gente vai chamar de sustação de protesto. Isso é o que eu quero como resultado final? Sim, porque eu quero que esse protesto nunca mais seja lavrado. Eu quero que seja reconhecida que a dívida não existe. Mas também quero outras coisas. Mas agora, então, imediatamente, porque eu não tenho tempo, eu peço só a sustação do protesto. Só apresento a minha petição inicial, tutela antecipada antecedente, para que o juiz defira o meu pedido e determine para o cartório. Não lavre o protesto, porque estão brigando aqui. Não lavre o protesto. Então, vamos partir dessa hipótese. Ingressei com uma petição inicial de tutela antecipada antecedente para que não haja a lavratura do protesto. Só para isso. Tenho outros pedidos para formular depois? Tenho. Indenização por dano moral, declaratória de inexistência de débito,
Tem outras coisas para acrescentar. Mas agora eu só não quero deixar o protesto ser lavrado. Protocolei a minha petição inicial de tutela antecipada, só da tutela antecipada antecedente. Como o meu processo, a minha inicial, a minha petição, ela chega no fórum com um pedido de urgência, ela vai concluso, ela vai para o juiz. O juiz, ao receber essa minha petição inicial com o pedido de urgência, ele vai precisar analisar, deferir ou indeferir essa minha tutela antecipada antecedente. É importante que ele se pronuncie a respeito disso. Primeira situação, ele indefere. Entende que não existem elementos para concessão da tutela antecipada. Não demonstrei fumus boni iuris, por exemplo. Não demonstrei periculum in more. Ao indeferir, o que ele vai fazer? Ele vai me intimar, eu como autor, para emendar a petição inicial em 5 dias. Se eu emendo a petição inicial, o processo segue. Normal, com indeferimento. E aí lembra que essa emenda em 5 dias é para apresentar todos os pedidos, apresentar a petição completa, e aqui eu vou colocar dano moral, vou colocar declaratória de inexistência de débito e continuo tocando pau. Posso pedir reconsideração? Posso. Fica a meu critério. Se eu não emendo, não apresento a minha petição completa, nós temos um indeferimento da inicial e o processo é arquivado. O processo vai morrer, não vou ter prejuízo, porque ele já não deferiu mesmo, vai ter lavratura do protesto, enfim. Agora, foi concluso e ele defere. Vamos relembrar as coisas lá da parte geral. Ele pode deferir exigindo um calção. Então ele fala, ok, é tão sério assim, você tem tanta certeza que você pagou, mas você não consegue provar muito. Então deposita pelo menos metade em juízo e aí eu te defiro. Exigiu calção, deferiu mediante calção. Ele pode fazer isso. Ele defere após justificação prévia, ou então ele defere liminarmente, imediatamente. Deferiu a tutela antecipada e determinou que o cartório não lavre o protesto. Então, aí vai ter que oficiar o cartório e tal, para não lavrar o protesto. Ao deferir a tutela antecipada em caráter antecedente, ele vai determinar a citação do réu, para o réu ficar sabendo do que está acontecendo e poder se manifestar. Pode aqui já marcar uma audiência, uma citação do réu para ele comparecer numa audiência, está tudo certo. Informar o réu da situação. E vai também determinar que o autor adite a petição inicial, apresentando, então, todos os seus pedidos. Então, ele vai falar assim, autor, apresente agora todos os seus pedidos, junte novos documentos, porque agora é a oportunidade que você tem para colocar tudo o que você deseja. O prazo é de 15 dias, ou um prazo maior que o juiz fixar, e isso será a critério do juiz. Como nós já comentamos antes, que o juiz estabeleça, fixe prazo maior do que 15 dias. É de praxe. Enfim. Bom, lógica do artigo 303. A parte do autor... Posso interromper? Diga, Roberto. Digamos o seguinte, o juiz te dá prazo de 15 dias para editar. A praxe é dar mais, mas ele dá o prazo de 15 dias. E eu sinto o cheiro que eu tenho direito de um prazo maior por exatamente achar que o réu vai demorar um pouco para, enfim, para se manifestar, se é que vai, e eu tenho interesse que ele, de fato, não se manifeste, que corra o prazo dele. Eu posso embargar de declaração para que o juiz reconsidere isso, ou não tem realmente o que fazer? Vamos pensar. Pedidos de reconsideração, eles podem ser apresentados a qualquer momento. Posso peticionar, justificar o porquê que eu quero um prazo maior, e o juiz pode acolher ou não. Está tudo certo. Legalmente falando, há recurso disso? Não. Isso não seria uma hipótese de embargo de declaração, porque a lei prevê 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar. Então, é lícito ao juiz fixar somente 15 dias. Então, seria uma petição minha de pedido de reconsideração ou pedido de dilação de prazo, o nome que eu vou dar a essa petição não importa, em que o juiz pode receber e falar, não acolho,
acolho ou falar, deixo de analisar porque não existe pedido de reconsideração no CPC. Eu já vi isso acontecer. Isso vai ficar muito a critério do magistrado. O simples fato dele determinar 15 dias não é causa recursal para embargo de declaração, porque nós não estamos diante de uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Agora, se o juiz coloca lá, determina o aditamento, vamos supor que ele erre, ele defere e dá 5 dias para aditar, aplicando o prazo da emenda quando ele indefere, sabe? Ele erra, confunde, usou o modelo errado. Ele coloca 5 dias. Aí é causa de embargo de declaração. Aí sim. Mas ele aplicando a regra da maneira como ela está prevista, não seria uma hipótese recursal. Mas para pedido de reconsideração, eu posso fazer isso abertamente, quando eu achar pertinente. Entendeu, Roberto? Sim, entendi. Tá? Então, vamos lá. Houve o aditamento, o processo segue no rito comum, é o artigo 303. Não houve o aditamento, essa apresentação da petição completa, nós teremos a extinção do processo sem resolução de mérito, com a consequente revogação da liminar. O processo será arquivado. Ao mesmo tempo, simultaneamente, o réu está sendo citado para ele se manifestar. E aí acontece, se o réu se manifesta, se o réu se insurge contra o deferimento, seja por recurso, seja por contestação, ou seja, por qualquer manifestação que conteste, que questione esse deferimento, ele barra a estabilização. Não haverá estabilização. Se não ocorre a estabilização, o que eu tenho que ver? O autor aditou? Ele apresentou essa complementação da inicial? Se ele aditou, o processo segue o rito comum. Se ele não aditou, nós teremos a extinção do processo com revogação da liminar. Agora, o ponto crucial. O réu não recorre, não se manifesta, não se insurge no prazo. Não se insurge. Simplesmente não se manifesta. Se ele não se manifesta, aí nós teremos a estabilização. Com a estabilização, a consequência da estabilização é o processo ele é extinto, mas a liminar permanece. Os efeitos da liminar continuam sendo produzidos. E eles produzirão efeitos por quanto tempo? Na verdade, eles podem produzir efeitos para todo sempre. Mas esses efeitos produzidos pela liminar estabilizada, eles poderão ser questionados por 2 anos, que é o prazo da ação revisional. Após 2 anos, nós teremos a formação da coisa julgada. Essa é uma visualização que a gente tem que fazer. Qual é a grande confusão que se tem em torno da estabilização? A confusão que a gente observa em torno da estabilização é o autor, ele deve aditar ou não deve aditar? A lógica nos diz o seguinte, tem sentido o aditamento da petição inicial se o réu se manifesta, porque daí não tem estabilização e o processo tem que seguir. Agora, se o réu não se manifesta, para que o autor vai aditar, se o processo vai ser arquivado? E a liminar vai permanecer incólume, né? Vai permanecer produzindo os efeitos. Então, se ocorre estabilização, é um pouco besta pensar no aditamento. Mas nós precisamos ficar muito atentos, como autores ou como advogados do autor, porque nós podemos estar diante de uma situação em que o meu prazo, enquanto autor, terminará antes do prazo do réu. E aí, para eu não correr risco do processo ser arquivado e a liminar ser revogada, eu tenho que editar. Ainda que eu perca o aditamento depois, mas eu tenho que editar. E aí, isso gera uma outra situação, que é uma outra situação que é importante nós pensarmos, que é a seguinte. O exemplo que eu dei. Ingressei com uma tutela antecipada antecedente para bloquear um protesto, para não deixar um protesto ser lavrado. E eu não me satisfaço só com a sustação do protesto. Eu realmente quero dano moral. Eu realmente quero uma declaração de inexistência de débito. Eu realmente acho um absurdo o que aconteceu. Entendo que, para mim, autor, a estabilização não é suficiente. Então, o que eu faço se eu não tenho interesse na estabilização? Ao protocolar a minha petição inicial de tutela antecipada antecedente, eu deixo claro,
não tenho interesse na estabilização. Quero que o processo siga, vou editar a inicial de qualquer jeito, porque eu não quero que estabilize, eu quero discutir tudo, porque eu acho um absurdo o que está acontecendo. E aí não haverá estabilização. Para a parte, preste muita atenção aqui, é requisito da petição inicial da tutela antecipada antecedente que o autor diga expressamente, lá nos requerimentos, na parte final da petição, se ele quer fazer jus ao benefício da estabilização ou não. Ele tem que dizer se ele quer fazer uso do artigo 304, ser beneficiado com a estabilização se o réu não se manifestar ou não. Porque o autor pode falar, a estabilização para mim não adianta nada. Ah, tudo bem, vou ter lá, não vai ser lavrado o protesto. Aí vem amanhã, eles inventam uma outra dívida, lançam uma outra duplicata sem aceite e sai por aí querendo me protestar. Não, eles precisam pagar pelo que eles me causaram. Mas aí, então, cabe ao autor deixar isso claro, se ele tem interesse na estabilização ou não. Outro ponto crucial, pessoal, não existe estabilização se a tutela antecipada for incidental. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha. Tipo, foi deferida a tutela antecipada, e é óbvio que ele não vai falar para você assim, foi deferida a tutela antecipada incidental, não vai ser tão dado dessa forma. Ele vai falar assim, após a audiência de conciliação, o autor apresentou um pedido de tutela de urgência, uma tutela antecipada, diante de uma urgência que aconteceu naquele momento, e o juiz deferiu. O réu não agravou da decisão, ocorrendo assim estabilização. Isso está certo? Isso está errado. Porque se a tutela antecipada for incidental, não existe estabilização. Para haver estabilização, obrigatoriamente a tutela antecipada tem que ser antecedente. Tem que ser logo de cara, antes da apresentação do pedido como um todo. Então, só retomando, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é importante. Eu realmente espero que vocês estejam acompanhando. Estabilização é um fenômeno novo no direito processual, trazido e importado do direito italiano, e ele prevê a possibilidade de uma liminar continuar produzindo seus efeitos com o processo arquivado. Tá? Então, isso é estabilização. A liminar continua estável, produzindo efeitos, e o processo é arquivado, porque ela é suficiente. Lembra do exemplo que a gente trabalhou na semana passada, com o exemplo que o Leonardo comentou, questões políticas que estão acontecendo aos montes, vamos dar nome aos bois, né? Vamos imaginar que o Rodolfo fica sabendo que estão fazendo um jornalzinho para destruir a reputação do Rodolfo, criando ali um monte de coisas. O Rodolfo, sabendo disso, protocola uma petição inicial de tutela antecipada antecedente, para que o juiz determine o recolhimento de todos esses jornais da gráfica que estão rodando, para que ele não saia entregando. Nesse caso, para o Rodolfo, a estabilização pode ser suficiente. Não houve ainda nenhum dano. Ninguém ficou sabendo disso, é só uma questão de mentira que não vazou. Então, nesse caso, para ele a estabilização é um negócio bacana. Porque se o juiz deferir entendendo que ele tem razão, que os requisitos estão preenchidos, está tudo certo. Ele defere, se recolhem todos os jornais, esses panfletos, enfim. Se o réu não se manifestar, ficou na dele, ocorreu estabilização, o processo arquiva e o réu vai continuar impedido de veicular aquela notícia. O Rodolfo, isso está certo, isso satisfaz. Então, nesse caso, a estabilização surte muito efeito, vai ser super rápido e ele não vai ficar se preocupando em dar continuidade no processo, gastar tempo com isso. Mas ele poderia falar, não, o que fizeram é uma sacanagem, invadiram a minha privacidade, tiveram acesso por meio de hacker a minhas conversas pessoais no WhatsApp, enfim, eu quero uma reparação. Está tudo certo, ele adita, fala, não tem interesse na estabilização e deixa o processo seguir. Então, isso está nas mãos do autor. O autor tem essa possibilidade de realizar a gestão do caminho que o processo seguirá, do caminho que o processo será tomado. Perguntas? Digam, jovens.
Professor, o senhor pode repetir em qual momento eu declaro que quero ou não a estabilização? Eu posso falar no aditamento quanto na petição inicial? Se a gente for ler, Jonathan, o artigo 303 e o 304, a determinação é que essa informação apareça na petição inicial. Mas não há nenhum prejuízo que eu faça essa informação no aditamento. Porque às vezes eu posso mudar de ideia. Quando eu protocolei a minha petição inicial, eu queria fazer uso da estabilização. E coloco, quero fazer uso da estabilização, porque tem que ter essa informação. Quero fazer uso dos benefícios contidos no artigo 304. Aí acontece, o processo vai andando, e eu percebo que não, é muito desaforo. Muito desaforo, eu vou querer seguir esse negócio até o fim. E aí você, no aditamento, fala, não tenho interesse na estabilização, abro mão do direito da estabilização e deixo para autorar. Vamos imaginar que no meio desse caminho a pessoa apareceu lá na sua casa, fez um escândalo xingando todo mundo, você pegou ar. As pessoas são movidas por ódio, por raiva, isso também faz parte do movimento humano. As pessoas mudou de ideia. O momento, tecnicamente falando, é a petição inicial. Mas não que haja uma proibição de que a parte mude a sua intenção no aditamento. Ela poderia fazer isso. Mas a petição inicial tem que deixar claro a opção do autor naquele momento, pelo menos. Entendeu, John? Se na inicial eu não declaro, eu vou ficar sem ela, de qualquer Se forma. você não Vou ter que declarar na editar. petição inicial isso, o juiz vai determinar que você emende. Mas aí não é a emenda pelo indeferimento, é a emenda da inicial mesmo, lá do 321. Porque é requisito da petição inicial da tutela antecipada antecedente dizer que você quer fazer uso ou não daquele benefício. Aí ele vai determinar a emenda. Mas daí a emenda de verdade, tá? Não é essa emenda de 5 dias, não. Entendeu? Entendido. Vamos lá. Mais alguém? Consegue me ouvir, Tiso? Oi? Oi, Roberto. Tá me ouvindo bem? Sim. Então tá. A minha pergunta é lá no fim. Se ainda não deu 2 anos da estabilização, a ação é revisional, certo? Isso. Se ultrapassou 2 anos, coisa julgada vai ter que ser a rescisória, né? Desde que Se preenchido o eu... requisito da rescisória. Tá, perfeito. Mas se o indivíduo se distrai e propõe uma rescisória, chama ela de rescisória ali antes dos 2 anos, vai ter fungibilidade ou não? Nós temos um problema muito sério de fungibilidade aqui, Roberto, porque existe uma diferença de competência. A ação rescisória é competência originária dos tribunais. E a ação revisional ela vai ser proposta no mesmo juízo de onde ocorreu a estabilização. Então, se a pessoa chamou de rescisória, mas utilizou todo o fundamento da revisional e propôs no juízo da revisional, ok, não seria nenhuma questão de fungibilidade, porque não é o nome da ação que vai definir alguma coisa. O que ele não vai poder é usar o 966 para fundamentar isso. Aí é uma questão de erro mesmo, de ausência de interesse processual. E se ele propôs a rescisória no lugar certo da rescisória lá no tribunal, o tribunal jamais vai poder aplicar a fungibilidade porque ele não pode receber a revisional. Então nós teríamos um problema de competência nisso aí, sabe? Se fosse duas ações com o mesmo juízo competente, talvez, pensando em instrumentalidade, toda uma argumentação principiológica. Mas nesse caso vai ser muito difícil, a não ser que, como eu coloquei, que o cara que propôs a revisional propôs o lugar da revisional, com o fundamento da revisional e só chamou de rescisória. E aí quis dar um nome diferente. Aí tá tudo certo, o nome não importa. Agora, se ele fez realmente uma rescisória no lugar certo, não tem como aplicar a fungibilidade nesse caso, por conta dos juízos distintos. Entende? Sim. Mais Tranquilo. alguém? Senhor João Vitor, o senhor está entendendo? Estou, professor. Certeza? Tranquilo. Sabe, se tiver dúvida, eu pergunto aí. Mesmo. O jovem Roberto, não o Roberto Sebriano, o outro Roberto, está entendendo?
Oi? Tô sim. Isso mesmo. Tô sim. Tudo certo, Tiffany? Certo, professor. Tudo bem. Quem tem dúvida, pergunta. A gente está com 2 minutos. Vamos encerrar agora, a gente volta em seguida. Tá? Já damos sequência. Até daqui a pouco. Espero conseguir voltar. É.